Amém, amém. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui com vocês. Falar para a liderança é um desafio. Falar para pastores, falar para evangelistas, seminaristas, é um desafio. Mas eu creio, e nessa nossa caminhada aí de 27 anos pregando o Evangelho, né? Estou com 27 anos como pregador do Evangelho, e eu sou casado já há 25 anos com Giselda. Nós temos 2 filhas, a Melicinha, a mais velha, com 23 anos, vai fazer agora 24 anos, e Luna, que está fazendo aí 18 anos de idade. E nós começamos nosso ministério, eu comecei meu ministério em uma cidade chamada Porteirinha, e depois nós fomos para Janaúba, depois eu voltei para Porteirinha, depois eu fui trabalhar em Montes Claros, e depois, onde eu pastorei hoje, e depois eu fui designado para trabalhar, para ir para o Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. Lá eu fiquei 4 anos, eu assumi ali como evangelista aquela igreja, e depois eu terminei o seminário em 1997, e dia 4 de janeiro de 1998, o presbitério antigo lá nosso, PMTM, Presbitério Norte de Minas, me ordenou e me consagrou ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Eu tenho defendido, meus irmãos, que para você assumir hoje, o pastor, para assumir um pastorado e ter um pastorado, um ministério com eficácia, um ministério que produza frutos, tem de ser bem casado. Não somente o pastor, mas o presbítero, o evangelista. Eu estou falando especificamente o pastor, porque eu estou falando aqui sobre o ministério eficaz, sobre liderança da igreja. E eu creio que para nós termos um ministério abençoado, apenas como introdução, antes de ler o texto aqui, o pastor tem de ser bem casado. E eu quero ser muito rasgado aqui com os irmãos. Amém, irmãos? Pode rasgar, né? Algumas coisas eu quero falar com vocês aqui. Sabe por quê? As igrejas nossas têm muitas meninas, mulheres bonitas, meninas novas, solteiras, separadas, não é? Viúvas, mulheres que estão aí carentes, querendo casar, querendo, na verdade, encontrar um homem para poder preencher esse vazio da alma delas. E eu diria não somente mulheres, irmãos, solteiras, separadas, mas também de nossas igrejas, existem muitas mulheres mal casadas. Mulheres que estão aí carentes, porque o marido não as trata com carinho, com respeito, com amor, e eu diria até mulheres de líderes, presbíteros, diáconos e até pastores. Por isso que eu defendo que o pastor, eu sempre defendi que para pastorear uma igreja, o pastor, em primeiro lugar, deve ser casado. Ele tem de ser casado e bem casado. Por quê? Porque pode ser uma tentação para ele. Meu irmão, porque as nossas igrejas estão cheias de mulheres carentes. E também eu tenho visto casos de pastores que estão mal casados, que não estão bem no casamento, e que as mulheres têm sido tentadas na própria igreja. Entende? Então, essa é a minha defesa. Quando nosso presbitério, quando alguém vai ser ordenado pastor, eu sempre argumento que tem do camarada ser casado. Porque se ele for solteiro para uma igreja, ele pode sofrer algumas tentações. Ele poderá ter alguma dificuldade, o pastor. E se ele casar, que case. Olha, você que é pastor, você que está aqui, que é seminarista, você que almeja, como o apóstolo Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Quem almeja o episcopado, ele está desejando algo muito maravilhoso, né? E desde já eu quero até fazer essa observação, não posso esquecer durante a palestra nossa. Irmãos, nós muitas vezes somos equivocados.
de falar assim, olha, eu estou entrando para o sagrado ministério. Mas eu quero dizer para os irmãos que todo ministério, que toda vocação é sagrada. Sim ou não? Hã? Os irmãos concordam ou não? Porque eu vi há algum tempo um pastor, que hoje ele é deputado federal, ele até fala que ele arrependeu, o pastor Marco Feliciano, quando um dia sugeriram para que ele candidatasse como deputado. Ele falou que ele não ia se rebaixar. Ele disse que não ia se rebaixar a tal ponto. E nós precisamos de abrir a mente, irmãos. Nós precisamos de abrir a mente, porque, veja bem, o ministério, a vocação para ser um médico é sagrada. É ou não é, irmãos? Ora, por que o ministério da pregação da palavra é sagrado e o ministério, a pessoa que vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um professor? Eu tenho defendido, nós temos 2 escolas, o Colégio Cristão de Montes Claros e temos o Centro Educacional Simon. São 2 escolas que eu e minha esposa administramos já há 16, 17 anos lá em Montes Claros. E sabe o que eu tenho defendido? Que o professor é um sacerdócio. Entende, irmãos? Então, quando você almeja o ministério, excelente obra almeja, e eu estou argumentando aqui para que nós, como pastores, tenhamos cuidado de não ficarmos dizendo, o sagrado ministério é sagrado, mas também a sagrada profissão de medicina, a sagrada profissão de professor, a sagrada profissão de ser um engenheiro civil, um arquiteto, um diretor, um vendedor, tudo é sagrado, irmãos. Eu sempre gosto de argumentar quando Santo Agostinho fez aqueles 2 livros, A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens, onde quando alguém está trabalhando lá fora, lá sendo um professor, sendo um gerente de banco, sendo um vendedor, sendo um médico, advogando, sendo um juiz, lá é o secular. Agora na igreja é sagrado, tudo é sagrado, gente. Tudo é sagrado. Só essa observação aqui, para você que almeja então o sagrado ministério, excelente obra almeja, então é preciso, voltando ao início que eu tirei aqui um pouquinho, precisamos de pedir a Deus que nos dê graça. Por quê? Porque para desempenhar o ministério pastoral é um desafio. Tem os seus espinhos, as pedras, é um desafio. Então, nós estamos gravando, você que vai me ouvir, não sei qual o tempo é à frente aí, você que está aqui, meu irmão, e eu creio que é um privilégio poder estar aqui com vocês, mas eu quero fazer uma pergunta: você está bem casado? Como que está seu casamento? Como que está seu casamento, irmão? Então, tem de ser bem casado. É uma tentação. Me perguntaram aqui se eu já fui tentado. Meu irmão, eu não apenas fui tentado, mas eu até almejei, pelas minhas fragilidades, ter sido tentado. E graças a Deus, eu não caí pela graça de Deus. E porque eu tenho um casamento para a glória de Deus, onde minha esposa é uma mulher compreensiva, é uma mulher que Deus colocou ao meu lado, porque a esposa do pastor, tanto a esposa de quem tem um ministério sagrado de medicina, de um engenheiro, a esposa é aquela auxiliadora idônea, que está ao teu lado, para te proteger, para estar contigo, para te ajudar no estresse da vida, da caminhada como pastor. E quantas vezes eu vou abrir com vocês aqui, eu fui tentado pelas minhas fragilidades, pelas minhas cobiças, pelas minhas lascívias. E eu tive de sentar com a minha paixão, Giselda, que eu amo, e nós chorarmos juntos. E a gente tem que ter maturidade quanto a isso. Qual o pastor que tem coragem aqui de chegar para a esposa e falar com ela assim: ó, querida, eu estou sendo tentado pela aquela irmã fulana? Você tem coragem? Eu já tive coragem, irmãos. Eu já tive coragem de sentar com ela: olha, eu estou sendo tentado. E isso, nós morávamos em São Paulo, eu fui tentado. Irmão, irmã, isso não tem a ver com amor, com paixão. Se sua esposa tem um corpo bonito, se a sua esposa é inteligente ou não. A lascívia é uma desgraça, meus irmãos.
E quanto eu sofri com isso. Estou com meus 51 anos de idade. Graças a Deus pela esposa madura, compreensiva, conselheira, amiga, irmã, mãe, porque sabia que a esposa nossa é isso, né? Ela é amiga, companheira, irmã, mãe, amante. É assim. E graças a Deus, Deus me deu vitória. Porque eu não quero chegar aqui para vocês, irmãos. Nós temos irmãos aqui de cabelos brancos aqui. Nós temos irmãos aqui com tempo maior de ministério do que eu. Nós temos alguns irmãos que estão começando agora, alguns que vão ser consagrados pastor aí. E eu não quero dar um de santinho aqui, meu irmão. Eu tive as minhas lutas. E graças a Deus que Deus me livrou de cair. E até hoje sou tentado. Eu não dou liberdade para ficar com gracinha com mulheres da igreja, porque tem que respeitar. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós devemos tratar as meninas da igreja, as jovens da igreja como irmãs. Aquelas como mães, as mais velhas como mães. E nós vamos abrir aqui, irmãos. Nós não podemos tapar o sol com peneira. Eu quero contar para vocês que um caso que aconteceu de um pastor, quando chegou em casa, a mulher havia sumido. Depois de 3 dias ele conseguiu falar com ela. O que está acontecendo? E ela falou assim, olha, você fica aí com as mulheres da igreja. Você fica aí com a igreja. E depois foram perguntar ao presbitério lá para ela, o que aconteceu? Eu não quero saber dele mais não. Ele cuida da igreja, das mulheres da igreja, cuida de tudo, mas ele não cuida de mim, ele não cuida das crianças. Eu não quero, eu arrependi de ter casado com um pastor. Isso é sério, gente, isso é sério. Primeiro lugar em nossas vidas, meus irmãos, é Deus, sim ou não? Segundo lugar em nossas vidas, é a família. Mas especialmente para a minha vida, Giselda. Aí depois vinham as meninas. Depois a igreja. Depois os amigos. E depois. Nós estávamos num encontro de pastores, já tem tempo. Lá na nossa região. E aí, uma esposa de pastor, uma senhora já com os cabelos brancos. E o marido dela já havia jubilado. E ela começou a contar as suas angústias, as suas frustrações. E ela já introduziu dizendo, eu arrependi ter casado com o pastor. Então isso é sério, irmãos. E ela começou a contar a história dela. Então aprenda isso aqui nesse momento, querido. Nessa manhã aprenda isso, amado. Você que está almejando aí ser pastor. Você que quer ser, que já está na liderança. Ser pastor o pastor não é blindado, gente. Nós temos as nossas carências, nós temos as nossas lutas interiores, internas e externas, nós temos as nossas carências, nós temos as nossas lascívias. Ou você é santo, meu irmão? Porque se você está pensando que você é santo, aqui não é seu lugar não, irmão. Há pouco tempo lá em Montes Claros, um camarada começou a frequentar a nossa igreja. E falou comigo assim, pastor Eugênio, o senhor se expõe muito no púlpito. Eu falei, por quê? Só fica falando aí das fraquezas do Senhor. Eu falei, esse que é o problema. Que tem pastor que vai na frente da igreja, né? Ele é uma pessoa que fala até em mistérios, não é? Fala línguas. Ele é o poderoso, ele trabalha, ele faz acontecer, ele constrói, ele faz campanhas, ele vai para monte, aí ele se posiciona na frente da igreja como se fosse o suprassumo do céu. Como se fosse o poderoso. E eu aprendi com meus pastores, meus líderes. Meu pastor lá em Brasília, o pastor Anderson Rios. Aprendi muito com aquele homem de Deus. Aprendi com outros líderes que eu tenho bebido até hoje. Eu tenho bebido desses homens. Que me ensinou que eu tenho a minha fragilidade. Então se você nessa manhã está aqui me ouvindo sobre esse tema nosso,
liderança eficaz, o pastorado. E se você é uma pessoa que se acha tal, perfeito, aqui não é seu lugar não, meu irmão. Todo carinho, com respeito com vocês. Entende? Aí eu quero que você abra a palavra de Deus em Tito. Nós iremos abrir Tito e alguns mais textos. Mas eu gostaria que você abrisse aí em Tito capítulo 1, versículo 5 e diante. Aqui fala dos deveres e qualificação dos ministros. Abrir aí, amém, amados? Que o Espírito Santo nos ajude agora, amém, gente? Você pode, enquanto eu vou lendo, vai orando aí. Senhor, usa o pastor Eugênio, você que está aqui, você que vai adquirir essa mensagem aí, você que é jovem pastor, você que é jovem no pastorado, você que almeja o episcopado, você mulher, missionária, você que é pastora. Nossa igreja presbiteriana não aceita pastora, você sabe, né? Então você que está aqui, que é pastora, você que é um bispo, evangelista, olha para você ver. Deveres e qualificação dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha o que diz agora aqui, ó, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Agora eu quero que vocês voltem aqui antes, em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Veja para você ver. Capítulo 3, versículo de 1 em diante. 1 Timóteo capítulo 3 aqui diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja o quê? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do... Olha o que diz aqui, olha. Praticamente repetindo Tito. Nós estamos lendo os dois textos. Pelo contrário, 7. O versículo 7 agora. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o quê? Bom testemunho do de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui fala do bispo, do episcopo, do presbítero
Aqui fala também aqui logo do diácono, as qualificações. Eu lhes disse na introdução que o pastor tem que ser bem casado. Não falei isso? Agora eu quero falar também aqui, segundo lugar que eu quero colocar para vocês, que o pastor, ele além de ser bem casado, queridos, são as qualificações, não é verdade? Ter um ministério eficaz, porque o povo não é bobo, gente. As ovelhas de Deus não são bobas. Tem muitas ovelhas de Deus que estão sendo enganadas. E eu louvo a Deus pelos seminários que têm surgido. E eu louvo a Deus por vocês que resolveram então fazer esse curso, essa reciclagem. Porque é isso, meus irmãos, precisamos de fazer, estar atentos, como os bereanos, que Paulo falava, eles iam examinando. Não era, e o povo não é enganado. O povo não é bobo, as ovelhas de Deus têm discernimento do Espírito, porque quem é o cabeça da igreja é Jesus, amém, irmãos? O Espírito Santo está conosco. E o segundo lugar eu quero dizer, o pastor, ele tem de governar a sua casa, tem de ter controle financeiro. Entende? Eu conheço um pastor, e esse pastor tem mais de 30 anos de ministério. Eu sempre gosto de citá-lo, nunca falo o nome, mas ele, o pastor presbiteriano é honrado, né? É honrado como pastor, como reverendo, como eles dizem. Nós somos honrados na nossa denominação. Eles exigem que nós façamos um vestibular, façamos um seminário de 4 anos, que estudemos as línguas originais, o grego, o hebraico, estudamos a teologia sistemática, somos calvinistas, né? E tal. Mas veja bem, esse pastor tem mais de 30 anos de ministério. E eu repito, o pastor presbiteriano tem um bom sustento, é honrado. E aí esse pastor até hoje não tem um apartamento, não tem uma casa. E aí o irmão dele falou comigo assim: ô pastor Eugênio, e pior que agora ele financiou um carro. Mais de 30 anos de ministério. O que eu vi isso? Esse cara não é bom administrador. E irmãos, você pode ver, irmãos, quando o pastor, quando o líder, ele não é administrador, quando ele não administra bem a sua casa, como que ele vai administrar a casa de Deus? No caso nosso, como presbiterianos, nós temos, a nossa igreja tem um governo representativo, não é isso? Nós temos, na verdade, nós somos uma igreja que temos os presbíteros que governam a igreja com o pastor, né? Fazemos aquele orçamento. É diferente dos irmãos aqui, é diferente de outras denominações, é diferente de pessoas que estão aqui, que é praticamente o episcopo, é o bispo da igreja. No caso da igreja presbiteriana, tem lá os presbíteros que vão nos acompanhar e não vai deixar a igreja ficar vivendo aí uma situação difícil. Mas mesmo assim, irmãos, por isso que o presbítero, o pastor, ele tem de saber governar a sua casa. Se você quer ter um ministério eficaz, um ministério frutífero, em segundo lugar, tem de ser um bom governante, administrar. Não pode, irmão, nós pastores, nós temos visto casos aí de pastores que vão para cidades, algumas cidades, chegam lá, ficam devendo supermercados, ficam devendo naquela cidade, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Peça a Deus para que Deus te dê graça, para que você aprenda a administrar. E Deus nos dá, irmãos. Segundo lugar, então, o apóstolo Paulo fala aqui que o pastor, ele tem que governar bem a sua casa, financeiramente. Ele tem que ter controle financeiro. Por isso que eu lhes disse no início que ele deve ser bem casado. E aqui tem alguns irmãos e irmãs, solteiras e solteiros. Você está esperando uma esposa que vai te auxiliar no ministério. Essa mulher que você for procurar, este marido, minha irmã, você que está solteiro ou solteira, e você tem de ver como que ele é. Você tem de ver como que a sua futura esposa vai ser, porque a mulher do pastor não é pastora. Porque, gente, desculpa aqui, irmãos, eu quero...
Eu não sei aqui, não conheço ninguém, como que vocês estão. Se vocês, a sua denominação ordena pastoras, é uma questão. Agora dizer que a esposa do pastor Eugênio é pastora, fala isso com ela para você ver. Primeiro que nossa igreja presbiteriana não aceita, né, por enquanto, a ordenação de ministras, de pastoras. Então, por que que a mulher do médico não é médica? Por que que a esposa do mecânico não é mecânica? Por que que a esposa lá do advogado não é advogada? Meus irmãos, tem igrejas, tem pastores que não estão pensando sobre isso. Isso não é bíblico não, gente. Não, pastor Eugênio, a sua mulher também é pastora. Ela não é pastora. O pastor da igreja sou eu. Esse é um problema que poucas pessoas querem tratar, mas eu quero tratar aqui. Talvez os irmãos nunca mais me convidem, não tem problema, não dependo disso. Mas eu estou falando com vocês aqui, irmão, tem que despertar quanto a isso. Tudo bem, se a sua esposa tem um chamado dentro da sua denominação para ser pastora, tudo bem. Vocês estão vendo isso? Estão ou não estão? Que hoje a esposa do pastor Marcos, ela é pastora também. A esposa do apóstolo, que é outro assunto, é apóstola. A esposa do bispo, por favor, irmãos. Que negócio é esse? Eu quero falar com todo carinho, gente. Nós estamos parecendo gente bobo. Nosso povo cristão, evangélico. Gente, nós temos que despertar por isso. Quer dizer, a esposa do pastor João é pastora. Onde está isso na Bíblia? Entende, meus irmãos? Em segundo lugar, o pastor deve governar a sua casa. Eu quero perguntar para você. Tem quanto tempo que você é pastor? Não precisa responder, não. Quanto tempo? 5 anos? Compra sua casa. Já comprou? Já tem sua casa? Nem vou pedir para levantar a mão aqui quem não tem casa ainda como pastor. Não tem condições, gente. Não tem condições. Eu entrei numa angústia em Montes Claros, porque a igreja, como eu disse, presbiteriana, sempre nos honrou. E esse é o problema do pastor que quer ver as coisas acontecendo. Eu pegava o meu dinheiro, ajudava a igreja nas construções, e você tem que entender, meu irmão. Você é gente, você tem uma esposa, você tem filhos, e quem casa quer casa. E eu entrei em depressão. Entre muitas questões que eu vivi, essa foi uma. Eu já era pastor, trabalhando tanto tempo, vivendo de aluguel, vencia aluguel, a imobiliária mandava lá refazer o contrato. Que angústia, meus irmãos. Os móveis acabavam todos. Até que Deus me deu a graça de comprar um lote, construir a nossa casa. E graças a Deus, Deus nos abençoou não somente com a casa, mas com outras casas que nós temos de aluguel. Isso foi a bênção que eu recebi de também ter herança, que meu pai faleceu tem um tempo, mas também Deus me deu uma graça que exatamente saber fazer projetos, e eu gosto dessa área de construção. Eu quero dizer aos irmãos aqui, olha, todo pastor, você pode ver, toda igreja que o pastor desenvolve um trabalho, que a igreja cresce, você pode ver, o pastor envolve em construção, e todo pastor visionário, ele acaba envolvendo em construção. Pastor Eugênio, mas Deus não me chamou para construir não, mas Deus me chamou para mexer com construção também, para pregar o evangelho, e eu estou lá com meu colega, meu irmão, pastor Marcos André, que me ajuda, alguns mais líderes que estão comigo, líderes de ministério, mas o pastor tem de ter esta bênção de ser um administrador com excelência. Olha, meu irmão, financie a sua casa, compre seu lote, tenha a sua casa, porque já aconteceu conosco da igreja presbiteriana, meus irmãos. Vou falar com vocês aqui. Sabe o que aconteceu? Pastores morrerem, porque a igreja presbiteriana providencia a casa do pastor. A maioria das igrejas presbiterianas tem a casa pastoral, mas muitas vezes tem de alugar um apartamento para o pastor, né? Tem de alugar um apartamento para o pastor, e muitas vezes o pastor morria. E aí, sabe o que acontecia? A igreja, o conselho da igreja, e é claro, queremos a casa, porque está vindo outro pastor. Um dia eu vi um pastor reclamando: eu dei a minha alma para aquela igreja, eu fiquei naquela igreja tantos anos. E eu cheguei para ele com carinho e falei assim: meu irmão, vem cá, mas você recebeu da igreja ou não recebeu? É claro que recebi. Falta de administração sua.
Você já viu o pastor falando isso? Já ouviu o pastor falando? Eu dei a minha alma para a igreja, eu dei a minha alma para aquela igreja, mas a igreja te pagou certinho. O pastor não governa bem a sua casa, não sabe administrar o dinheiro, depois fica culpando a igreja. E há daqueles que levaram a igreja na justiça, e você sabe, né, irmão? Você sabia que se você levar essa igreja aqui na justiça, se você levar a sua igreja na justiça, você não ganha? Você sabia que se você levar esta igreja aqui na justiça, você não ganha? Sabe por quê? Porque o pastor, o ministro pela nossa Constituição, não tem vínculo empregatício. Nós não temos sindicato, irmãos. Nem o padre, nenhuma religião. E nós estamos vendo aí, na nossa região, um pastor lá levou a igreja na justiça, levou o presbitério na justiça, perdeu e perde mesmo, e tem de perder. Porque o ministério da pregação do evangelho é isso, meu irmão. Então pede para sair. Igual o Bob, né? Está insatisfeito, meu irmão? Talvez você, porque tem gente, como diz o pastor Jeremias Pereira, tem gente que é chamada e tem gente que é soprada. Soprou na pessoa. E virou moda ser pastor hoje. Hoje, na minha região lá em Montes Claros, você tropeça em pastor e pastoras. Muitas vezes a pessoa não tem nada que fazer, não passa num concurso público, está ganhando pouco, você é pastor. Então, pede para sair. Essa é a segunda qualificação aqui, para que nós tenhamos um ministério eficaz. O pastor, ele deve ser bem casado. Segundo lugar, ele deve administrar sua casa. Primeiro, administrar financeiramente, que eu estou colocando aqui, mas eu quero colocar também administrar a casa, porque aqui tanto Timóteo como Tito fala que deve criar os filhos na obediência. Eu tenho 2 filhas, e uma coisa que eu ensinei, eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu nunca cheguei em casa, as minhas meninas pequenininhas, adolescentes, e na mesa comecei a trazer problemas de igreja para minhas filhas, para adoecê-las. Eu aprendi isso. Aprendi isso com o pastor Jeremias Pereira, aprendi isso com vários líderes. Sabe o que acontece? Hoje o pastor chega em casa, o que você coloca? Os problemas da igreja. Aí os filhos começam a ficar o quê? Doentes. E aí os filhos começam a ficar desordenados. E aí eles veem a hipocrisia do pai de falar mal lá do presbítero, das famílias da igreja. Aí chega lá em casa, chega na igreja, ele vê o pastor na frente do púlpito lá, elogiando o presbítero, que ele falou mal em casa. Isso é sério, gente. Então o pastor deve administrar também, criar os filhos na disciplina do Senhor. Irmão, eu estou com todo carinho aqui, talvez seu ministério começou já, depois que seu filho já era adolescente, seu filho, vocês não eram crentes, é outra coisa. Mas eu quero dizer para você que agora está querendo casar, você que está entrando no ministério agora, meu irmão, nunca deixe de orar com teu filho, ensinar a Bíblia para ele. Eu sempre falava com as minhas filhas, filhinha, Deus pagou o papai. É, papai, pagou, agora eu vou comprar para vocês a roupa aqui e tal. Melicinha e Lunira assim. E até hoje, entende? O pastor deve colocar, irmãos. Pastor, o senhor não está camuflando? Não, estou não, irmão. Nossos filhos não são obrigados a ficarem com as mentes apressadas, doentes, porque nós estamos doentes. Entende? E aí eu quero colocar aqui um terceiro aspecto, né? Em terceiro lugar aqui, o pastor tem que ser equilibrado. Tem muito pastor doente, irmãos. E eu quero falar isso porque eu já fui. Eu tinha as minhas idiosincrasias, as minhas mazelas. Eu entrei no ministério, olha para você ver. Eu entrei no ministério com 25 anos de idade como evangelista. Com as minhas neuras, com os meus complexos. E quanta besteira eu fiz. Falta de sabedoria. E nós precisamos então de pedir a Deus para que nos cure, irmãos. Entende? Em terceiro aspecto eu quero colocar então aqui, porque esta questão do pastor governar a sua casa, eu quero falar aqui do equilíbrio que o pastor deve ter. A Bíblia fala aqui em Pedro,
eu quero convidar vocês para abrirem. Abra sua Bíblia para você ver. Em 1 Pedro capítulo 5, quando o apóstolo Pedro exorta sobre aos presbíteros e pastores, sobre os deveres do ministério. Olha o que ele diz para você ver aqui. Abriu aí? Aqui, 1 Pedro 5, então, aqui diz, olha: rogo-vos, pois, aos presbíteros, peço-vos aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Olha o que diz aqui. Porque tem muitos pastores hoje dominadores, manipuladores, constrangem as ovelhas, xingam, expõem as ovelhas. Tem hora que o pastor chega na frente da igreja, ele faz uma campanha de oração, ele faz uma campanha, aí de repente ele esperava vir 200, veio 60, sabe o que ele faz? Ele começa a xingar os 60. Ah, vocês não prestam, essa igreja, ninguém está comigo. Pastor, por favor, quieta aí, calma, fecha a boca aí. Tem aqui, olha, 60. Os outros que não vieram, 140, os 140, não estão aqui. Depois você fala com eles. Então o pastor faz o quê? Começa a manipular, dominar. Aqui o versículo 3, lê comigo aí, vamos lá? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Tornando o quê, irmãos? Modelos. Então, em terceiro lugar, o pastor tem que ter equilíbrio emocional. O pastor tem que ser equilibrado. Não pode ser manipulador. Irmãos, nós não somos mercadores da fé. Nós não somos mercenários, irmãos. Apesar, aí abra para você ver aqui, ainda em Pedro. Olha para você ver na frente o que Pedro fala. Pedro fala aqui, aí já é na próxima carta aí, 2 Pedro 2, rapidinho. Porque nós não somos aqui isso aqui, ó. Olha o que diz aqui. Assim como, capítulo 2, versículo 1, olha para você ver. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, mentirosas, ilusórias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição o quê? Então aqui o apóstolo Pedro fala destes pastores que são enganadores. Eles são mercadores da fé. Nós não somos, irmãos, em nome de Jesus, amém, amados? Amém? Nós não somos, irmãos. Tem pastor que chega na frente da igreja xingando o povo quanto ao dízimo. Vocês são ladrões. Abre Malaquias e tá Malaquias nele. Irmãos, dízimo. O dízimo não está debaixo da lei. Ou melhor, faz parte da lei. Entendeu? Nós somos salvos pela graça. Nós devemos pedir os irmãos para trazerem os dízimos e ofertas. Nós olhamos, podemos ler Malaquias, mas temos de explicar para eles que nós estamos debaixo da graça. Eu já vi um pastor pregando na frente da igreja. Aqui tem um tanto de irmãos que vão para o inferno, porque não entregam dízimo, são ladrões. E a Bíblia diz aqui que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu não sei qual é a exegese sua, meu irmão. Eu quero falar com você o seguinte. Eu não sou daqueles pastores também que falam o seguinte: não precisa entregar dízimo não, que o dízimo está debaixo da lei. Mas está debaixo da lei também o adultério, dizer falso testemunho. Está também lá: não terás outros deuses diante de mim, honrarás por ser o teu Deus. Aí você tem que explicar que o dízimo é certo. Jesus condenou o dízimo? Não.
Deve trazer o dízimo? Deve. Como compromisso? Sim. Fidelidade a Deus? Sim. Deus vai dar graça ao povo dele? Sim, claro. Devemos pedir oferta na igreja com propósito? Sim. O problema é quando o pastor pede oferta e desvia o dinheiro, fazendo do povo besta. Na nossa cidade lá de Montes Claros, um pessoal saiu de uma igreja lá e falou assim: pastor Eugênio, nós estamos saindo da igreja. Nosso pastor todo ano faz campanha para reformar a igreja. E um irmãozinho mais de cabelo branco falou assim: desde quando eu estou lá, desde novo, a igreja está construindo, está reformando. Entende, irmãos? Nós não podemos cair nessa neura. Nós não podemos ficar aí só falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos falar com carinho, com amor. Fala com os crentes a bênção de ser generoso, a bênção de é melhor dar do que receber, a bênção de poder contribuir com a casa de Deus, com o projeto de Deus. Com o projeto de Deus. O que você faz, pastor? Alguém me perguntou: o que o senhor faz? Eu chego na frente da igreja e explico carinhosamente, mas antes eu oro. E o povo dá com carinho. E eu aprendi também, irmãos, quanto mais tempo o pastor ficar na igreja, a igreja cresce. Isso foi uma pesquisa feita por aquele autor daquele livro lá, o Rick Warren, quando ele falou do ministério com propósito, quando ele trabalhava a questão da igreja, e ele fez uma pesquisa. As igrejas que mais crescem no mundo e permanecem sendo bênção, abrindo outras, é a igreja que o pastor fica mais tempo. Eu estou fazendo 18 anos na igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, que eu trabalho. E eu pedi a Deus para que eu possa morrer lá. Entende? E a igreja manteve. Está crescendo, aos pouquinhos. E aos pouquinhos, irmão. Olha, você pastor que está aqui, olha para mim aqui. Amém, amados? Quantos minutos que eu tenho? Tem um tempo bom. Mas espera que eu quero colocar algumas questões aqui antes, práticas. Mas veja bem. Ouça você que é jovem que está aqui. Você quer ter um ministério frutífero, um ministério que faça diferença, um ministério grande. Primeira coisa, é para a glória de Deus ou é para a glória sua? Outra coisa, quando você vê alguns ministérios aí no Brasil que está arrebentando, fazendo diferença, olha a história. Você acha que a Lagoinha, Márcio Valadão, está lá, chegou hoje? Olha a história daquele homem. Sabia que ele teve infarto? Sabia que aquele homem já teve problemas sérios de saúde? Você acha que nós estamos na nossa igreja de Montes Claros lá com 2 escolas? Sabe? Nós estamos lá trabalhando. Irmão, tem 18 anos. Tem gente que quer começar hoje e vai fazendo campanha. Meu irmão, incha. E você deve aprender, eu quero colocar aqui, meu irmão. Presta atenção, jovem. Vai aos pouquinhos. Vai trabalhando, sendo fiel. Vai visitando. Vai pregando. Aqui na igreja sua tem programa de rádio? Tem uma rádio aqui, olha, tem rádio aí. É pirata, rádio comunitária. Tem um programa, irmão. Abre programa. Vai para a cidade interior pregar lá, abre um programa. Ser pastor lá, abre um programa. Se Deus está abrindo as portas, vai, irmão, vai. E olha, outra coisa, igreja é igual casamento. Tem rotina e tem o quê? Novidade. Rotina e novidade. O que sustenta um casamento não é a rotina, não é a novidade, é a rotina. É ou não é? Todo dia a mesma esposa, todo dia a mesma casa, todo dia a mesma cama, todo dia o mesmo trabalho, todo dia aquela esposa sua que olha para você com o cabelo ali desgrenhado, a boca perfumada, né? Colocou plaques. Menta, não, irmão. De vez em quando tem novidade, uma gracinha. Assim também a igreja. Sabe o que está acontecendo com os novos pastores? E eu quero te advertir quanto a isso, meu irmão. Eles querem, de um dia para o outro, ter 100, 200, 500 ovelhas. Entende? E não é assim, gente. Tudo que incha de uma vez, cresce, ó. Logo vem um alfinete, o balão estoura. Vai devagarzinho, irmão. Ministério. Lá em Montes Claros tem muitos pastores que abriram ministério. E eu sempre fico pesquisando, eu fico olhando de longe. Sabe? Porque é o seguinte, o ministério, quando você abre um ministério, presta atenção, você está querendo abrir ministério, alguém falou comigo que quer abrir um ministério. Vai na tua força, homem de Deus. Vai na tua força. Agora escute. O ministério, 2 anos. Inchando.
É novidade, novidade, novidade. Traz um cantor de fora, traz um pregador de fora, traz uma banda de fora, faz vigília, faz evento, faz cruzada, faz tudo. 2 anos. Dos 2 anos em diante, é o pega pra capar. 5 anos, meu irmão, é o bastante para você dizer assim, agora está deslanchando. Porque tudo novo empolga o povo da cidade, é ou não é? Quando eu cheguei lá na cidade de Montes Claros, quando eu trabalho hoje, há 18 anos, eu abri programa em 6 rádios. Lá tinha uma rádio comunitária na época, chamada Alva, linda cidade. E aí eu fazia em 2 rádios, gravava na fitinha cassete e levava para as outras rádios. Meus irmãos, a nossa igreja bombou de gente, pentecostal, tradicional, gente de seita, inchou nossa igreja. E na época eu já fui bem discipulado, para eu tivesse cuidado. Porque eu já fui para Montes Claros já na época, de um pastor que me chamou, olha, aquele bairro que você vai e você tem talento. Irmãos, quando passou 2 anos, aí eu comecei a ficar angustiado. Quando passou, entrou 5 anos, eu fiz de tudo para sumir de Montes Claros. Aí é outra história que eu quero contar para vocês, de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, de um avivamento, de algumas coisas sobrenaturais. E aí foi quando aí algumas pessoas voltaram para suas igrejas, porque assim, quando você monta um ministério, vem gente de igreja batista, vem da presbiteriana, vem da assembleia, só que este povo, eles são assim. Eles querem novidade, depois eles voltam para as igrejas dele. Sabia que tem gente assim? Sabia que na tua igreja vai gente da assembleia lá, vai da batista, vai da presbiteriana, vai lá, vai lá, vai lá. Mas eles continuam firmes lá na igreja deles, dizimando lá. Eles não querem ficar na tua igreja, eles querem ver o que tem de novo. Depois eles caem na real. Entende? Eu estou falando aqui sobre um ministério eficaz, e em terceiro lugar eu estou falando aqui especificamente sobre o pastor ter equilíbrio, ter cuidado. A igreja é como casamento, tem rotina e novidade. Novidade da igreja, meus irmãos, ninguém aguenta. Todo mês o pastor traz um pregador diferente, traz um cantor diferente. Meu irmão, eu quero falar com você aqui, pastor. Porque tem igreja gastando aí 5, 10, 15, 20 mil reais, trazendo um cantor famoso na cidade. Lá em Montes Claros eu vejo isso de vez em quando. Traz um cantor famoso para poder dar ibope. Porque o pastor está pensando o quê? Está pensando, é novo pastor, montou um ministério, muitas vezes inexperiente. Só que a novidade não sustenta a igreja. Você tem de ter, irmão, não é errado fazer isso, mas você tem que ter o seu povo. Entende? Se você encher a tua igreja de gente de outra igreja, meu irmão, a sua igreja não vai ter identidade. É isso mesmo, exatamente. É isso mesmo, entendeu? Isso que o irmão está falando, exatamente isso aí, meu irmão. Não adianta. Tem gente da nossa igreja lá, que eu estou lá em Montes Claros, tem gente da nossa igreja batista, Assembleia de Deus, você tem ideia? Gente que veio de várias denominações, presbiteriana. Muitas vezes, nossa igreja de Montes Claros, o presbiteriano tradicional não vai, porque ele sabe que o nosso ministério é um ministério mais alegre, festivo, firmado na teologia sistemática, na teologia calvinista, mas uma liturgia aberta, um culto bem prático, não é isso? Agora, meus irmãos, nós temos lá centenas de pessoas que para a glória de Deus, o Espírito Santo me usou como vaso, e é este povo que está contigo. Os outros que vêm de fora vão lá, ficam por um tempo, depois vai embora. Outra coisa, pastor, tem que aprender isso, viu? No ministério eficaz tem que aprender. Olha, tem gente que vai para a sua igreja e Deus vai usar você ali para curar ele em algumas áreas. E também tem gente da tua igreja que vai para outra igreja lá para curar lá. Pode ser que volta, pode ser que não. Na nossa igreja lá passaram pessoas de várias denominações. Alguns permaneceram, estão lá. E nós temos que ter essa maturidade, meus irmãos, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Deus. Coisa horrível, criancice, escuta o que eu vou falar com você aqui, medíocre, o pastor ficar atrás de ovelha. Há pouco tempo um irmão estava indo na nossa igreja lá, aí o pastor dele só ligando, o que você está fazendo aí? Olha, não deixa de entregar seu dízimo aqui não. Isso é pequeno demais, gente. E eu disse para você, esse cara falou assim, pastor, esse pastor está interessado no meu dinheiro. Pastor, nós temos que ter bom senso, cara. Entendeu, irmãos?
Irmão, o Deus que te chamou para o ministério, fique na sua, meu irmão. Fique tranquilo, descanse nele. O Deus que te chamou para o ministério, ele vai te sustentar. Ele vai mandar as ovelhas dele para contribuir, para dizimar, para te abençoar. Mas não pastoreie o rebanho de Deus, meu irmão, manipulando, constrangendo, ficando atrás dele. Vai entregar seu dízimo, não? Ah, por favor, irmão, tem que ter carinho com isso. E todo pastor que é assim, ele perde a ovelha. Ele perde. Tá ouvindo, irmão? Todo pastor que é assim, ele perde a ovelha, porque a ovelha não é besta. Esses dias uma menina falou: o meu pastor só fica ligando para mim, para eu não deixar de entregar o dízimo. Ela está congregando nossa igreja lá. Aí sabe o que ela falou com o irmão lá da mocidade? Falou assim: eu não aguento mais. Que esquisito esse pastor. Esquisito. E a menina bonita, mas tem um bom salário. Irmão, e aprenda isso, povo de Deus. Quem sustenta a igreja não é o rico, que você dá o cargo na igreja, que você elege ele como presbítero, como diácono, que você levanta como obreiro, porque há uma mania imatura também hoje dos pastores levantarem obreiros para segurar o obreiro que é rico da igreja. Isso é carnalidade, irmãos. Isso é carnalidade. Quem sustenta a igreja é Deus, usando os fiéis dele. Entende? Então, novidade e rotina. O que sustenta a igreja, meu irmão, é a palavra de Deus. Me perguntaram: pastor Eugênio, como que a sua igreja está mantendo, a sua não, a igreja lá, a sua pastoreia, mantendo firme? Qual é o segredo de um ministério próximo do Senhor, pastor? Eu falei duas coisas: palavra de Deus, é isso aí, palavra de Deus e Espírito Santo. E oração, é claro, né, irmão? Está ligado aí a palavra e o Espírito Santo. Quem sustenta, se não tiver o Espírito Santo, nada acontece, irmão. Você crê que o Espírito Santo existe, irmão? Que é ele que sustenta a igreja? É ele que na verdade, convence o pecador, aí convenceu o irmão para entregar o valor lá? Então ora o Espírito Santo de Deus, irmão. E cuidado com a novidade. Todo dia novidade, todo dia novidade, todo dia novidade. Tanta coisa, pastor. Escuta o que eu falo com você aqui, olha. Se você não tiver cuidado, as ovelhas te levam. Não te dá paciência, não. Eu quero falar uma coisa também aqui, olha. Pastor tem que tirar férias. Tem 10 anos que eu estou na igreja e nunca tirei férias, está pecando. Está pecando. Eu nunca tirei férias, pastor Eugênio. Eu estou já 3 anos aqui trabalhando, porque, pastor Eugênio, é o seguinte: o senhor está perto de voltar, e, pastor, é o negócio seguinte de férias. Eu não estou. Você está arrebentando com a tua esposa, com teus filhos. Você está pecando. E você vai morrer aí qualquer hora infartado. Vai morrer infartado. E a sua esposa nova. E a igreja vai continuar. Porque a instituição fica e nós passamos. É assim, irmãos. Então vai tirar suas férias, meu irmão. Descansa. Vai para a praia. Vai para um resort. Entende? Vai. E olha outra coisa. Dedica à igreja, dedique. Outra questão também. Eu tenho que dar, são 8 pontos, eu estou na terceira ainda, hein? Mas escuta aqui, eu estou colocando as coisas práticas. Pastor, quando você fizer uma campanha na igreja, seja o primeiro a ofertar. Você é dizimista, pastor? Como é que você não é dizimista, você fica cobrando da tua igreja? Hã? Eita, comece na tua casa. A vida minha e sua passa pelo gasofilácio. O pastor faz a campanha para ajudar o irmão a construir a casa. Nós estamos lá em Montes Claros ajudando o irmão a construir uma casa lá. Pedi os presbíteros, diáconos, a liderança para ajudar. Mas eu fui o primeiro com minha esposa. Amém? Fazer uma campanha para comprar os bancos para a igreja. Fazer uma campanha para construir na igreja uma cantina, uma cozinha. O pastor tem que ser o primeiro exemplo. E quem está te vendo é Jesus, irmão. A Bíblia diz aqui em Apocalipse que Jesus, ele passeia no meio da igreja. Ele conhece meu coração e teu coração. Entende? Então o pastor tem de ser esse primeiro a participar. Tem pastor aí que arrebenta com a igreja, pede oferta, xinga a igreja, mas ele não entrega a oferta. Ele não entrega o dízimo. Que exemplo você está dando? Hein, pastor?
Então o ministério eficaz é este aqui, irmão. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, você viu? Para não colocar o neófito. Não colocar o neófito para tomar conta, para ser levantado. Eu vejo algumas igrejas com os pastores para segurar os ricos, aquela pessoa na igreja, levanta como obreiro. O cara não tem experiência nenhuma. Não tem nenhum ano de convertido. E aqui diz que essa pessoa neófita que você levantou como obreiro, como diácono, para estar na frente de liderança, ele pode cair na tentação e cilada do Satanás. E Deus vai cobrar de você. E, na verdade, o que você planta, pastor, você colhe. Para levantar um presbítero como líder na igreja, um presbítero, 5 anos pelo menos. Mas o que está acontecendo? A pressa para poder segurar os obreiros, as pessoas na igreja, para poder dizer, que Jesus, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Mas, irmão, não justifica. E Paulo está exortando aqui, para que nós tenhamos um ministério eficaz, temos de colocar na liderança pessoas maduras, pessoas preparadas, pessoas que foram bem discipuladas, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Aí cai na cilada do diabo, você entrega um cargo, você entrega a pessoa para ficar numa postura, num lugar de sublime. Ser diácono, ser pastor, ser líder, ser presbítero é um lugar sublime, irmão. O cara é menino, e é por isso que nós estamos vendo isso aí. Tanta criancice, tanta meninice. O pastor, irmãos, aqui mostra que ele tem que ser cordato. Aqui diz que o pastor, ele deve ser um homem que tenha o bom testemunho dos de fora. Ele deve ser irrepreensível. Pastor não pode ficar aí endividado, devendo. Não pode ficar pegando dinheiro emprestado, pegando o carro emprestado do presbítero, pegando o carro emprestado do irmão, mendigando. Ele tem que ter postura. Entende? Eu quero falar uma palavra aqui, chula. Pastor não pode ter rabo preso com ninguém na igreja. Porque o dia que ele tiver que pregar no púlpito como profeta de Deus, uma mensagem dura, ninguém pode falar mal dele. Não estou dizendo que nós não temos crise, irmão. Eu já passei crises. Eu já passei dificuldades financeiras, sim. Eu já fiquei devendo cartão de crédito, sim. Penei, sofri. Mas eu arrebentei, aprendi. Eu e a minha esposa. Agora, tem gente que nunca aprende. Erra, endivida, paga a dívida, erra de novo. Fica tentando se ostentar.